Oi, Físio! Tá começando um Sessão Geronto. Esse programa ele tem o objetivo de mostrar a visão da gerontologia para melhorar e muito o atendimento das fisioterapeutas. Então vem comigo que hoje o tema é um tema muito importante e bastante procurado. Hoje eu vou falar sobre quando o paciente não quer fazer o nosso tratamento fisioterapêutico, ou seja, a gente chega na casa do paciente, o paciente começa ali aquela recusa, o paciente às vezes até te recebe bem, o paciente gosta de você, mas ele não quer fazer o seu tratamento, ou seja, você pede, solicita ali algum comando e o paciente continua ali recusando, ora ou é com uma careta, ou é porque o paciente não entende o que você está solicitando, ou seja, ali começa aquelas dúvidas, né? Aquelas perguntas, eu não entendo para que eu estou fazendo isso. Enfim, ocorre uma recusa do tratamento. Como é que você consegue contornar, como é que você consegue engajar esse paciente no seu tratamento para que você tenha o resultado do tratamento fisioterapêutico, né? Porque se o paciente não está, ou melhor, se o paciente está recusando, infelizmente, o tratamento, ou melhor, o resultado não vai ser tão eficaz. Certo? Gostou desse tema? Então, vem comigo que a gente vai falar justamente sobre isso hoje. Vou dar várias estratégias. Mas antes de dar continuidade a esse tema, deixa eu pedir um favor. Deixa seu like aqui nesse vídeo, ó, como é que eu estou super youtuber. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no meu canal para ajudar aqui, para que eu possa fazer mais vezes conteúdos como esse para cá, tá bom? Então, agora, dando continuidade, vamos lá. Bom, sobre esse tema, eu tenho alguns pontos relevantes para a gente falar, que esse tema realmente é bem delicado e muito importante, porque com certeza, ou você já teve um paciente desse, ou você um dia vai ter, e é muito chato. Vamos ser sinceros, é muito chato quando a gente se depara com essa situação. Vai dizer que não é. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação de um paciente que está em recusa, né? E eu tô trazendo esse assunto, gente, mas independente do paciente, lógico que aqui eu vou falar muito mais do paciente 60 mais, né? Pacientes idosos. Mas eu tô querendo abordar aqui independente da situação do paciente. Ah, um paciente acamado, um paciente que esteja com limitações funcionais, enfim, mas que tem ainda um grau de funcionalidade maior, né? Independente do quadro clínico de um paciente idoso, se o paciente está em recusa do tratamento, como é que você pode tentar modificar isso para que você tenha um resultado melhor e que você não se sinta frustrada? Porque o sentimento é esse, né? De que eu tô frustrada, porque eu não tô conseguindo dar o meu melhor. Porque parece que eu chego lá e eu não faço nada. Não é isso que é a sensação que dá? Então, vamos lá. Quais são os... Eu falo hack, né? Quais são as estratégias, quais são os hackzinhos que a gente pode ter ali naquele momento para tentar modificar isso? E no final desse vídeo, eu vou falar o máximo assim que eu posso te trazer de experiência própria para esse tipo de quadro, tá? De caso. Vamos lá. Então, primeiro ponto. O primeiro ponto que é fundamental. Vamos lá. Antes de tudo, avaliação, gente. Na avaliação, pensa assim, para um bom tratamento, eu preciso de uma boa avaliação. Sempre. Para eu fazer um bom tratamento fisioterapêutico, antes eu preciso fazer uma boa avaliação fisioterapêutica. É o carro-chefe. Sem avaliação, não há tratamento. Ah, mas Renata, o paciente não quer ser tratado. Sim, mas antes de tudo, a gente vai pensar na avaliação. E quando eu penso na avaliação, né, pensando, eu estou falando aqui, lógico, sempre eu vou abordar a gerontologia, tá? Então, pensando na avaliação gerontológica, ou seja, nessa avaliação multidimensional, eu quero reforçar aqui o rastreio cognitivo e o rastreio de humor. Então, é fundamental que, pensando nesse cenário, né, do porquê que o paciente não quer fazer, não está, ou melhor, está recusando o tratamento, é fundamental que a gente faça, sim, nessa avaliação multidimensional, esse rastreio de cognição e o rastreio de humor, para entender esse quadro, esse cenário de saúde, saúde cognitiva, saúde de humor do nosso paciente. Mas para quê, Renata? Bom, vou responder.
Porque quando a gente faz esse rastreio, a gente não está dando diagnóstico nenhum, isso é da área dos nossos colegas, porém, isso faz com que a gente tenha uma visão melhor de quem é o nosso paciente e como a gente vai se comunicar com esse paciente. Então, dependendo de, por exemplo, nosso paciente tem um declínio cognitivo. Poxa, então a forma como eu vou me comunicar fica diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu paciente, ele não quer, ele faz essa recusa, né, do tratamento. Se eu já identifico que ele trata-se de um paciente com algum declínio cognitivo ou mesmo uma perda de cognição mais acentuada, não faz muito sentido eu ficar explicando o porquê do meu tratamento fisioterapêutico na questão mais racional. Veja bem, dona fulana, a senhora, os benefícios do tratamento fisioterapêutico são X, Y, Z. Não faz muito sentido eu explicar na base da razão, porque muito provavelmente essa parte mais cognitiva pode ser que ela não compreenda tão bem, tá? Pode fazer? Vai lá, você pode tentar, mas pode ser que isso não seja tão bem recebido. Então, isso vai ser desgastante, tá? Então, ai, poxa, mas eu explico para dona fulana, eu explico para dona fulana tanto os benefícios da fisioterapia, parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Sim, o rastreio da cognição provavelmente te diria isso. Entende? Outro ponto é que o rastreio do humor é muito importante também, porque se identificado ali uma sugestão, nenhuma, a gente não dá diagnóstico, nós somos fisioterapeutas e a gente encaminha para os nossos colegas. Ora o psicólogo, ora o psiquiatra, ou vai para o geriatra para que ele também faça esse diagnóstico, tá? E aí, o que vai acontecer? Caso tenha uma sugestão de uma sugestão de sintomas depressivos, que foi o que eu estava falando do rastreio de humor, por exemplo, o paciente ele pode estar com motivação alterada, né? Então ele pode estar ali perdendo a motivação de fazer as coisas da vida dessa pessoa. Então, como é que eu posso trazer a motivação para esse paciente? Compreende? Por que essa avaliação ela precisa acontecer? Então, um dos motivos pelo qual a avaliação tem que vir muito bem feita para essa pessoa se sentar mais, para que a gente, para orientar melhor o meu resultado, ou o meu tratamento, que consequentemente vai influenciar e muito no meu resultado. Afinal de contas, a minha avaliação bem feita que vai orientar o meu raciocínio clínico nas escolhas das minhas abordagens, dos meus recursos a respeito do meu tratamento fisioterapêutico. Baseado também, obviamente, no quadro clínico, no caso clínico, eu reforcei ali o entendimento da minha avaliação, aliado a toda a minha evidência, a toda a evidência científica, todo o embasamento científico. Entenderam o pilar? Beleza? Segue. Então, o primeiro ponto foi esse. Faça sua avaliação, faça esse rastreio para você compreender quem é esse paciente, como você vai se comunicar e como você vai compreender como é que está o cenário de saúde dessa pessoa para facilitar a sua comunicação. Segundo ponto, vamos entender também com esse paciente que não está, não é nem satisfeito, né, ou satisfeito. Esse paciente que está recusando, vamos tentar entender como é que está a autonomia dessa pessoa. Vamos tirar agora um pouquinho a visão de tem declínio cognitivo ou tem uma alteração cognitiva. Vamos tirar essa parte, tá? Ou seja, vamos pensar num paciente que tem a cognição relativamente ali adequada. Combinado? Ou seja, está tudo bem ali com a parte cognitiva e de humor. Vamos pensar um pouquinho em quem é essa pessoa a nível de autonomia, ou seja, capacidade de decisão dessa pessoa. Onde é que eu quero chegar? Imagina que é um paciente que às vezes o familiar ele está tomando conta, né? Mas não é nesse sentido que eu quero falar. É muito no sentido de, imagina que é um familiar que às vezes tem um zelo muito grande. Está tomando um cuidado, ou melhor,
tá tomando conta do cuidado dessa pessoa idosa de tal forma que quer super proteger. É super proteção, não é proteção. E às vezes tira um pouco a autonomia dessa pessoa. Não explicou para essa pessoa que, olha, eu identifiquei aqui que está precisando de cuidados fisioterapêuticos, então eu chamei um fisioterapeuta muito bom, que eu peguei uma referência que é especializado na saúde da pessoa idosa, tá? E aí eu chamei para tratar você, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, titi, tá bom? Combinado? Vai vir aqui para te avaliar. Às vezes essa pessoa nem sabe que você está indo lá. Simplesmente você brota na casa dessa pessoa. E aí você chega lá, ai, dona fulano, ai, dona, seu cicrano, eu vim aqui te avaliar. A pessoa olha para tua cara. E aí você tá aqui assim, ó. Ela nem sabia que você ia avaliar. Então, não foi comunicada. Então, questionar isso. Por isso que é muito importante a gente respeitar a autonomia, a independência dessa pessoa idosa. Olha para ela, fala com ela. Você pode confirmar uma informação ou outra com o cuidador, com o familiar responsável, né, pelos cuidados daquela pessoa, mas o olhar centrado na pessoa idosa. Porque muitas das vezes ela perdeu esse controle do próprio cuidado. E aí a questão que entra é: ela sabe dessa, ela teve essa escolha desse cuidado, e aí ela pode não estar recusando porque ela nem sequer sabia que ela ia entrar num tratamento fisioterapêutico, ela nem escolheu isso. Então, questionar isso, colocar de novo ela centrada no próprio controle, de olha, eu vim aqui para fazer o seu tratamento, você está de acordo com isso? Às vezes pode responder, não estou de acordo. Mas você pode? Você pode ser tratada? Olha aí, você já deu autonomia para essa pessoa escolher. Se ela te responder, não quero, aí a gente vai ter que sentar e conversar direito, porque realmente você está dando controle ali para aquela pessoa. E vamos lá, na lábia, conversar. Mas veja bem, vai ser muito importante, pensando naquele cenário que eu estou falando que a pessoa não tem nenhuma alteração cognitiva, tá? Estou pensando só no cenário que a pessoa, ela infelizmente não teve aquela autonomia. E às vezes você se depara numa situação que, se você põe essa carta na mesa, às vezes o familiar entra, mas você não tem escolha, você vai fazer. Aí você tem que entrar como um mediador de conflitos. Veja bem, ela tem escolha sim, deixa eu conversar agora aqui um pouquinho, por favor, porque tá tudo bem, eu preciso que ela tenha essa autonomia, faz parte do processo de, inclusive, de orientação aqui, como eu sou uma pessoa que tem orientação na saúde da pessoa idosa, então esse mediador aqui vai ser interessante que você tenha esse conhecimento, tá? Muitas das vezes lá nas aulas da FIP, da fisioterapia para pessoa idosa, eu faço essa orientação. Olha, como é que você vai lidar com essas situações? Então, dessa maneira, tá? Beleza. Então, primeiro ponto, avalia ali na sua avaliação. Isso que eu falei agora, você também vai rastrear na sua avaliação, tá? Porque é o primeiro contato. Agora vamos entender. Aí, você começou ali, né, o seu tratamento, a avaliação foi tudo bem, sorriso para cá, sorriso para lá, tudo certo. Começou o tratamento e aí começou a recusa. Não quero fazer, para que eu estou fazendo esse exercício? É careta para lá, careta para cá. Você pede para levantar uma perna, não levanta. Vamos levantar o braço, não vai até mais do que isso. E aí começa o problema. Você tá querendo fazer uma coisa e o protocolo não segue porque você não consegue solicitar ou melhor, né? Você solicita um comando, a pessoa não corresponde e aí você não consegue fazer esse engajamento. Tá, vamos lá. E aí, como é que a gente pode fazer? Então, uma forma da gente pensar nisso, que também pode ser vista lá na avaliação, porém, se não deu para coletar essa informação lá na avaliação, não tem problema. A gente vai durante o tratamento, tá? Que é um pouco da motivação, tá? O que seria isso?
é pensar na motivação no sentido de como se fosse uma cenourinha, o que eu falo lá na FIP também. Pensa numa cenourinha, pensa numa motivação, que é assim. Pergunta para essa pessoa o que ela, por exemplo, deixou de fazer e que ela gostaria de voltar a fazer, tá? Então, são relacionadas muito a atividades, né? Coisas que ela realmente gosta de fazer e que você vai poder trabalhar isso durante o seu tratamento fisioterapêutico, com foco no seu tratamento fisioterapêutico, né? Em relação à funcionalidade mesmo. Então, vou dar um exemplo bem palpável. Uma paciente que eu estou atendendo agora recentemente, ela está bem restrita a só sair de casa para o básico. O que precisa mesmo, ela sai. Então, aí bebeu um pouco de água. E aí, ela só sai para o básico, mas ela gosta muito de missa. E aí, o que é a motivação dela? Ir à missa. Então, vamos fazer de tudo para ir à missa, tá? Então, isso é uma motivação. A gente vai fazer todos os exercícios para que você possa voltar a ir à missa. Então, tudo que a gente faz, vamos pensar nesse cenário. Então, isso é uma forma da gente botar uma cenourinha ali e a gente correr atrás dessa cenourinha juntas. Então, eu e essa paciente, você e o seu paciente. Então, vamos pensar em buscar. Então, tudo que a gente vai fazer pro exercício é ir atrás dessa motivação. Então, por exemplo, quando no momento que, ai, não quero fazer não, ai, já tô cansada, mas vamos fazer isso aqui agora para finalizar e, poxa, vamos pensar lá na missa? Então, você começa a criar e não só nesse movimento movimento de motivação, mas também você começa a ter mais criatividade para você começar a pensar nos exercícios pensando lá no que faz na missa. Então, vou dar um exemplo básico. Quero fazer um senta e levanta com o meu paciente. Para quê? Para fortalecer membros inferiores, para fazer projeção de tronco, enfim. Eu quero fazer um movimento que o paciente ele perde muitas das vezes. E esse movimento é necessário para N funções. Para o paciente conseguir levantar do vaso sanitário, para o paciente conseguir fazer transferências da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, enfim. Para o paciente conseguir ter a liberdade e independência. O que eu posso fazer? Vamos fazer agora, a gente está na missa. Padre pediu para levantar. Como é que levanta? Levanta. Padre pediu para sentar. Senta. Entende? Então a gente pode usar isso como um recurso para que a gente não só faça a motivação, mas para que a gente possa introduzir isso como um cenário. Poxa, realmente, eu estou na missa, eu levanto, senta, né? Então isso é uma forma da gente introduzir. Então pega esse movimento. Então vou dar um exemplo. Um aluno uma das motivações que ele usou com uma das pacientes dele foi o jardim, mexer no jardim. Poxa, no jardim eu preciso fazer o quê? Eu preciso agachar. O jardim eu preciso mexer ali com as mãos, eu preciso ter mobilidade. Então a gente pode começar a pensar nessas atividades que são atividades de um pouco atividade de vida diária, né? Afinal de contas, lógico que nem todo mundo tem essas atividades mais instrumentais de cuidar do jardim, que seria até mais um pouco avançada, digamos assim. Nem para todo mundo, né? Para mim é avançada, né? Mexer no jardim para mim é avançado, mas nem para todo mundo é avançado, seria um instrumental mesmo. Porém, você pensa assim, ó, você vai introduzir isso na sua atividade, no seu exercício fisioterapêutico. Então pensa, como é que eu posso motivar o meu paciente a fazer um agachamento, voltar a fazer um agachamento para que essa pessoa estimule. Eu não quero fazer agachamento. Para que eu vou fazer agachamento? Qual é o intuito de eu fazer um agachamento? Para você plantar sua plantinha, tá? Então, esse é um objetivo, a gente trazer uma visualização para essa pessoa, fazer sentido. Ah, fez sentido, é verdade. Então, vamos lá, vou fazer o exercício que a fisioterapeuta está solicitando. Então, isso é uma forma. Renata do céu, tentei isso aí, não vai, porque tem casos. Não tá indo de jeito nenhum. Na conversa, não vai. Ou seja, eu explicar, não vai. Na motivação, não vai. Estou acompanhando essa paciente há algum tempo e nada funciona. E aí eu te pergunto, tá valendo a pena? Agora vem a cartada final. Meu amigo, agora vem olha, essa daí dói, hein? Vou ter que falar isso. E aí a gente tem um momento
de que a gente tem que pensar no seguinte cenário. Às vezes, a gente tem que dar alguns reforços para o nosso paciente de que a gente também tem o nosso profissionalismo. Depende muito também do quadro clínico do paciente, lógico, tá? Se o paciente é um paciente com declínio cognitivo ou alguma alteração cognitiva, é importante você entender que não dá para você falar dessa forma. Mas é lógico que você também pode explicar isso para o familiar, caso isso não esteja fazendo sentido para você, ok? Mas não é pro paciente que você vai falar isso, porque não é bem assim que funciona. Porém, se o paciente não tem alteração cognitiva, não tem nada que seja um empecilho, tá fazendo muito uma recusa e não tá fazendo sentido para você esse atendimento, porque tá te causando um mal-estar de que, poxa, eu não estou conseguindo resultado e tá me frustrando e eu tô me sentindo mal, ali é o momento de você reconhecer também que a gente tem limites. Como assim? Nós temos limites como profissionais. Também a gente tem que respeitar isso, sabe? A gente vai fazer de tudo um pouco. A gente vai trazer cada vez mais recursos, a gente vai fazer com que a gente traga cada vez mais novidades para os nossos pacientes. Afinal de contas, é importante que a gente se mantenha o tempo todo atualizado, é importante você o tempo todo, como fisioterapeuta, ou melhor, né, como agente de saúde, profissionais de saúde, ficar estagnado, não, ou estagnado no caso, não vai fazer você crescer na profissão. Não pode, não dá. Então você vai trazer o tempo todo novidade, você está aqui agora assistindo esse vídeo, provavelmente porque você quer crescer, porque você quer ver novas formas de você trazer coisas para o seu paciente. Mas se você chega num ponto que você fala, cara, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, não consigo, tá na hora de você explicar também. Ou para o paciente, no caso, como eu já disse, né? Dependendo do quadro clínico dessa pessoa, explicar: olha, infelizmente eu não posso dar sequência ao tratamento. Por quê? Porque não está sendo efetivo, eu não estou conseguindo trazer resultado e faz parte dos meus valores que eu traga resultado, tá? E reconhecer esse limite, reconhecer também que o paciente ele tem uma limitação, no sentido de limitação de até onde a pessoa quer ir, tá? E a gente poder reconhecer isso pra gente também. Olha, até aqui eu pude fazer muita coisa, porque eu tinha habilidades para fazer. Agora, a gente, é muito importante a gente reconhecer que muitas das vezes o nosso tratamento, ele é 30% a nossa ação e 70% a ação do paciente. Então, se o paciente não colabora dentro do que tudo que a gente pode trazer, então não faz muito sentido. Então a gente vai trazer todos os recursos que a gente puder. Mas se faz parte de uma determinado fase do tratamento que o paciente entre com essa ação e não está ocorrendo dessa maneira, então infelizmente você não pode mais acompanhar esse paciente. Então, às vezes, é o caso de, olha, eu vou te encaminhar para outro fisioterapeuta, explica a situação para outro fisioterapeuta. Às vezes, esse fisioterapeuta, ele vai ter, esse colega seu, ele vai ter uma conexão diferente, que ele vai conseguir lidar com essa pessoa de maneira diferente. Não significa, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, que essa pessoa, esse fisioterapeuta é melhor que eu. Não, não significa isso. Significa, às vezes, apenas que teve uma conexão melhor, uma diferença, é uma forma de comunicar diferente. É simples, tá? Então, reconhecer isso é muito importante para que você também se acalente, tenha compaixão com você, entende? Então, lembra, vamos fazer de tudo, vamos se aprimorar para que você possa trazer todos os recursos que estão no seu alcance para você poder melhorar essa pessoa, para você poder trazer ali o melhor e ser mais efetiva para essa pessoa. Mas chegou num ponto que não está fazendo sentido para você, você precisa entender e reconhecer o seu limite e o limite do seu paciente também, porque é importante isso, o limite do seu paciente. Muitas das vezes essa pessoa também não está dando mais para ela, tá? Então, é dolorido ouvir isso? Eu entendo. Mas às vezes, muitas das vezes,
É preciso ouvir isso para ser, às vezes, na verdade, às vezes não. Na verdade, é libertador, por mais que seja, às vezes, dolorido, tá? Então, esse é o recado final que eu precisava passar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha trazido várias estratégias, apesar do final aí eu ter dito algo que é verdades duras de ser ouvida, tá? Agora, Renata, e o paciente que tem uma alteração cognitiva, como é que a gente faz? E aí, de novo, a mesma coisa. Se você está percebendo que com você está chegando no seu limite, que, infelizmente, para mim está muito puxado, está muito pesado, até inclusive porque a gente tem que pensar o seguinte, a parte financeira não está sendo, eu não estou conseguindo suprir essa sensação de reconhecimento que eu preciso, a entrega que eu estou dando não está, por mais que eu tenha um valor relativamente que supre ali a minha necessidade, enfim, porque valor e preço são diferentes, enfim, o quanto eu cobro ali é confortável para mim, eu consigo ali, a minha renda está ótima, tá? Mas não está sendo suficiente para o que eu estou sentindo, entendeu? Você tem que reconhecer. Só que você jamais vai falar isso para o paciente. Você vai ter que conversar com o familiar e explicar a situação. Olha, infelizmente, eu não estou conseguindo mais lidar com a situação. Por quê? Porque eu não estou conseguindo entregar o resultado que eu preciso. O paciente ele não está respondendo aos meus comandos. Então, eu vou encaminhar para um outro colega. Sinto muito, enfim. Aí você vai conversar da melhor forma possível e explicar a situação para essa pessoa. Isso se fizer sentido para você. Vou reforçar. Se fizer sentido para você. Você já fez de tudo e mesmo assim não faz sentido isso que a Renata falou. Chegou no meu limite, já não faz sentido mais, até o ganho financeiro, por mais que esteja excelente para mim, não está pesando. O quanto eu chego lá, eu saio frustrada, tá ruim. Aí se faz sentido para você, você vai conversar da melhor maneira possível. Entendeu? Beleza? Deixa agora aqui o joinha, como eu tinha pedido, para eu saber que você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!